Essa história aconteceu há alguns anos comigo e minha amiga Ellie. Hoje temos 15 anos, o que significa que tínhamos apenas 12 quando tudo aconteceu. Eu e Ellie somos amigas desde o segundo ano e sempre passamos nossos finais de semana e tempo livre juntas. Sempre fomos fascinadas por histórias de fantasmas e coisas paranormais, ao ponto de acreditar que toda casa em que entrávamos era assombrada. Adorávamos fazer investigações como nos programas de TV, usando um celular antigo para gravar sons estranhos. Em uma noite específica, porém, algo aconteceu e ficou marcado para sempre na minha memória. Era por volta da meia-noite. Como qualquer criança da nossa idade, estávamos cheias de energia e sem o menor sono. Então, decidimos fazer mais uma de nossas caçadas a fantasmas, dessa vez dentro da minha casa. Pegamos o celular antigo para gravar os áudios e também usamos o smartphone do meu pai para filmar. Essa foi a primeira e última vez que usamos vídeo. Minha casa era bem antiga e o porão era ainda mais assustador. Ao descer as escadas, havia um cômodo grande que usávamos para armazenamento. Mais à frente, havia outro cômodo médio onde ficavam a máquina de lavar e a secadora. No fundo do porão, havia um quartinho pequeno e apertado, parecido com uma cela, que ninguém usava. Todos da casa tinham um mau pressentimento sobre aquele lugar. Mesmo assim, eu e Ellie descemos as escadas, ligamos a câmera e começamos a fazer as perguntas de sempre. Tem alguém aqui? Se estiver, nos dê um sinal. Depois de um tempo sem nada acontecer, subimos para o meu quarto ansiosas para assistir à gravação. Esse era um momento importante para nós, já que sonhávamos em ser caçadoras de fantasmas. No entanto, ficamos decepcionadas ao perceber que não havia nada estranho na filmagem nem no áudio. Normalmente, inventaríamos algo, como um passo que não era nosso, só para manter a empolgação. Mas, dessa vez, a gravação parecia completamente vazia, e não queríamos nos enganar. Ainda sem sono, jogamos alguns jogos de tabuleiro e algum tempo depois, decidimos assistir ao vídeo novamente, caso tivéssemos deixado algo passar. E foi aí que tudo mudou. Assim que começamos a ver de novo, sentimos um peso estranho no ambiente, como se uma energia ruim estivesse vinda da gravação. Talvez, na primeira vez, estivéssemos tão animadas que não percebemos. Mas agora estava claro, algo estava errado. Prestando mais atenção ao áudio, percebemos barulhos de passos que, definitivamente, não eram nossos. Mas o pior ainda estava por vir. O que apareceu na tela foi a coisa mais horrível que já vi. A câmera estava focada em Ellie, e atrás dela havia uma figura distorcida, quase humana, mas deformada. Seus olhos eram de um branco intenso e pareciam olhar diretamente para nós, mesmo através da tela. Aquele olhar atravessava a imagem e fazia parecer que aquela coisa ainda estava ali. No mesmo instante, desligamos tudo. Ficamos em choque, incapazes de falar ou reagir. Meu pai já estava dormindo e não queríamos acordá-lo. Por isso, decidimos manter aquilo em segredo. Nunca mais entramos naquele porão. Até hoje, eu e Ellie conversamos sobre o que vimos, e às vezes até sonhamos com isso. Não sei se foi apenas nossa imaginação ou se realmente havia algo lá conosco naquela noite. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais entro naquele porão. O quarto ao lado da minha cama tem um grande armário de armazenamento, mas sua porta não é comum. Em vez de dobradiças ou maçaneta, é apenas um painel quadrado que se remove puxando pelas bordas. Uma noite, quando eu tinha 19 anos, acordei e vi a porta caída, encostada na borda da cama. Isso já tinha acontecido antes, então não me preocupei. No dia seguinte, porém, acordei novamente com a porta caída. Comecei a achar que talvez ela não encaixasse bem como antes. Na terceira noite, tive dificuldades para dormir. Depois de muito rolar na cama, ouvi um som alto e já sabia o que era antes mesmo de olhar. A porta do armário tinha caído novamente. Bufei de frustração, mas antes que pudesse me levantar, escutei um barulho sutil vindo de dentro do armário. Era o som de um saco plástico se mexendo. Meu corpo gelou. O quarto estava completamente fechado, sem correntes de ar que pudessem ter causado aquilo. Meu coração acelerou. Estendi a mão tremendo e acendi a luz. Foi então que vi algo que me fez perder o fôlego. No fundo do armário, entre as caixas, havia alguém me olhando. No instante em que percebi isso, a pessoa tentou se esconder, como se eu não tivesse visto. Meu corpo ficou paralisado e a única coisa que consegui fazer foi gritar com toda a força: "Pai!" Em segundos, ouvi os passos rápidos do meu pai subindo as escadas. Ele entrou no quarto e me viu apavorado,
apontando para o armário. Sem hesitar, foi até lá e começou a mexer nas caixas, procurando por algo. Olhou para mim e disse que não havia ninguém ali. Naquele momento, comecei a duvidar de mim mesmo. Será que tinha imaginado aquilo? Ainda assim, recusei-me a dormir no quarto. Peguei um cobertor e me deitei no chão do quarto dos meus pais. Já estava quase pegando no sono quando ouvimos um barulho vindo do corredor. A maçaneta do meu quarto girou. Segundos depois, ouvimos passos correndo escada abaixo. De repente, a porta da frente bateu com força. Meus pais saltaram da cama e correram para ver. Mas quando chegaram à porta, não havia mais ninguém. A pessoa que estava no meu armário havia fugido. No dia seguinte, revisamos o armário. Meu pai tirou todas as caixas e olhou cada canto. Foi então que encontramos um espaço apertado no fundo, grande o suficiente para alguém se esconder sem ser visto de imediato. A verdade ficou clara. Alguém esteve ali, me observando durante a noite. Desde então, nunca mais consegui dormir com a porta do quarto aberta. Tudo aconteceu no Halloween de 2014. Meu nome é Max e sou de uma pequena cidade chamada Findlay, em Ohio. Eu estudava no colégio Van Buren, que ficava a cerca de 10 minutos da minha casa. Van Buren era um vilarejo tranquilo, com pessoas boas na maior parte do tempo, mas também havia algumas figuras estranhas por lá. O principal ponto onde esse tipo de gente costumava aparecer era o Parque Estadual de Van Buren, um lugar que tinha certa fama ruim, conhecido por relatos de crimes violentos. Apesar da reputação sombria do parque, eu e meus amigos íamos lá com frequência, sem nunca ter passado por nenhuma situação perigosa. Eu guardava boas memórias de quando andávamos de bicicleta pelas trilhas, soltávamos bombas caseiras na floresta ou íamos pescar no lago. Mas tudo mudou no meu último ano do colégio, exatamente no dia de Halloween. Meu amigo Ian e eu acabamos testemunhando um lado muito mais assustador daquele lugar. No verão anterior ao meu último ano, me alistei na Guarda Nacional do Exército, então manter a forma física era essencial para mim. Naquele dia, perguntei ao Ian se ele queria correr comigo pelas trilhas do parque depois da escola, e ele concordou. Por volta das 4 da tarde, cheguei ao estacionamento e esperei Ian. Foi então que percebi um carro velho, prateado, estacionado ali. Dentro dele, havia um homem careca, com um olhar perturbador, parado ali sem fazer nada. Já sabendo que pessoas estranhas costumavam frequentar o parque, tentei ignorá-lo, mas logo percebi que ele não tirava os olhos de mim. Seu olhar era inquietante, intenso e desconfortável, como se estivesse analisando cada movimento meu. Seus olhos arregalados e a expressão indecifrável, entre um sorriso e um semblante sério, me deixaram com um pressentimento ruim. Fiz contato visual por um breve momento e ele acenou com a cabeça, como se estivesse cumprimentando, mas sem desviar o olhar. Aquele olhar me deixou tão desconfortável que preferi ir embora antes que algo estranho acontecesse. Acelerei e saí do estacionamento, mas, ao olhar pelo retrovisor, vi que o homem estava me seguindo. Meu coração disparou. Pisei fundo no acelerador e corri até o estacionamento do colégio, conseguindo despistá-lo. Imediatamente, mandei uma mensagem para Ian, avisando do sujeito estranho e que ele poderia acabar tendo que lidar com isso sozinho. Pouco depois, Ian me mandou uma mensagem avisando que tinha chegado ao parque. Isso me fez hesitar, mas decidi voltar. Quando cheguei ao local, vi o carro do Ian. 2 vagas ao lado, o mesmo carro prateado. O homem ainda estava lá, encarando. Fiz um sinal para Ian me seguir e fomos para outro estacionamento do parque. Achamos que estávamos seguros. Descemos dos carros e fomos explorar a trilha antes de correr. Mas, ao voltar para os carros, vimos o carro prateado circulando pelo estacionamento. Do lugar onde estávamos, podíamos vê-lo, mas ele aparentemente não nos enxergava. Esperamos alguns minutos antes de subir a colina, pois acreditávamos que, juntos, conseguiríamos enfrentar aquele homem, caso fosse necessário. Quando finalmente subimos e olhamos ao redor, o carro não estava mais lá. Com a sensação de que o perigo tinha passado, decidimos continuar com nosso plano e correr pela trilha. No entanto, por precaução, peguei uma pedra para me defender, caso o pior acontecesse. Nunca soube quais eram as intenções daquele homem, mas, considerando a reputação do parque e a maneira como ele agia, nada de bom poderia estar em sua mente. Hoje, já me formei no colégio e sou soldado da Guarda Nacional, além de estudar na Universidade Estadual de Bowling Green. Sempre que volto para casa, gosto de dirigir à noite. Às vezes, passo pelo parque apenas para ver que tipo de pessoas ainda aparecem por lá.
Sempre estou armado e em boa forma. Mas, mesmo assim, ainda sinto um arrepio ao lembrar daquele dia. Não sei se algum dia encontrarei alguém como aquele homem novamente. Mas, se isso acontecer, não pretendo pagar para ver. Assim como naquele dia, minha primeira reação será sair dali o mais rápido possível. Então, se você pretende acampar ou caminhar em parques isolados, esteja sempre preparado, saiba se defender e nunca vá sozinho. Sou calouro na faculdade e voltei para casa esta semana para um funeral. Mas antes disso, quero voltar no tempo para o meu último ano do ensino médio. Durante um período de estudo na biblioteca, eu estava trabalhando em um projeto de ciência da computação no computador, já que meu laptop em casa não tinha o programa JCreator. Como esses eram os únicos computadores com o software, um garoto da minha classe sentou ao meu lado. Ele era alto, muito pálido e tinha cabelo preto comprido que cobria um dos olhos. Usava uma jaqueta jeans rasgada, um tênis Doc Martens e uma camiseta da banda Anti-Flag. Ele nunca falava com ninguém e sempre estava sozinho. Assim que me sentei, ele me olhou como se eu tivesse cometido um assassinato. Fiquei desconfortável e fingi procurar algo na minha mochila para evitar contato visual. Então, ouvi ele rir baixinho e murmurar, é claro. Fiquei paralisado, mas tentei ignorar, achando que ele estava falando com o computador. Para quebrar o silêncio, comentei sobre a quantidade de dever de casa. Sem me olhar, ele disse: "Você quer as respostas? Não quer." Ri meio nervoso e recusei. Normalmente, aceitaria, mas o olhar dele me dava calafrios. Ele riu novamente, um riso tão estranho que me fez fechar os olhos e estremecer. Quando olhei de novo, ele tinha desaparecido, mas deixou o pendrive dele para trás. Esperei uns 10 minutos, mas ele não voltou. Como o período terminava em poucos minutos, decidi levar o pendrive para devolvê-lo no dia seguinte. Quando cheguei em casa, joguei o pendrive numa caixa em cima da minha cama e esqueci dele. Era um modelo interessante, com um canivete suíço embutido. O estranho é que ele nunca mais voltou para a escola. Ele já era conhecido por faltar muito, então no primeiro mês ninguém ligou. Mas maio chegou. Nos preparávamos para a formatura, e ele nunca apareceu. 2 dias atrás, quando voltei para casa, precisei de um pendrive e lembrei do dele. Antes de usá-lo, fiz uma verificação no antivírus que não encontrou nada suspeito. Pretendia apagar os arquivos para liberar espaço, mas acabei fuçando nas pastas dele. A primeira pasta se chamava Ciência da Computação e continha todas as respostas dos trabalhos. Talvez ele tenha deixado de propósito para eu usar. A segunda pasta era de músicas. Depois, encontrei uma pasta sem nome. Dentro dela, havia outra chamada AP Literature, com várias redações e arquivos aleatórios. Um deles se chamava O Melhor, mas, quando abri, era apenas 10 páginas com o nome dele escrito repetidamente à mão. Foi então que começou a ficar mais assustador. Encontrei fotos dos mapas de evacuação, de incêndio de todas as salas de aula. Também havia uma foto de um cigarro aceso no chão do banheiro e outra de algumas moedas no chão com um post-it escrito troco de otário. Mas a pior parte foi quando vi uma foto minha. Eu estava lendo o livro na aula de inglês, uma turma em que ele nem estava. Por fim, havia um documento chamado Descanse em Paz para... Mas quando o abri, estava vazio. Não sei se era uma piada ou se algo mais sombrio estava acontecendo, mas até hoje, ele nunca mais foi visto. Talvez tenha sumido porque perdeu o pendrive, ou talvez porque planejava algo que nunca aconteceu.